Olá, boa noite. Boa noite, Paula. Rede T Vegana. Guardando o Ailton. Instituto Mar Azul. Tem a opção automática aqui de acenar, mas eu mandei da cartela de figurinhas. Olá, Carlos. Boa noite. Bem-vindo. Olá, Ailton. Boa noite. Boa noite, Ellen. Boa noite. Entrando. Olá, Ailton. Boa noite, Cass. Tudo bem, querida? Boa noite. Tudo bom com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo bem por aqui também. Tudo bem Muito, frio, né? muito frio, né, Cass? Mas quarta-feira já melhora isso aí, né? Acredito, Esperamos. assim. Sim, sim. Porque afinal tem muitas pessoas em situação de rua, animais também que estão sofrendo bastante, né, com esse tempo aí, né? Tem sim, a gente. E é uma questão muito séria a questão dos animais em situação de rua, né? Tanto quanto as pessoas, né? Mas os animais estão. Essa questão da causa animal tá meio que parada, deixada de lado, né? Eu acho assim, existem leis, né? Mas que na prática acaba não funcionando e, né, nossos parlamentares, né, estão preocupados com outras coisas e acabam que essas leis não avançam, né? É o caso do aumento de pena na lei do artigo 32, né? Que está há trocentos anos parado lá no Congresso, né? E não avança, né? Então, é lamentável tudo isso, né? Mas vamos continuar lutando, né? É, a luta é grande, né? Em defesa dos animais e em defesa também do meio ambiente, né? Que nesse nosso ativismo aí vem sofrendo demais, né, Ailton? A É, gente vê o descaso do poder público com os animais, né, políticas públicas que não existem para os animais, e as de meio ambiente são negligenciadas, né? Por isso sim, a nossa live de hoje, para a gente tratar da questão do como combater o descarte regular de lixo, porque isso afinal é um papel do poder público, né? Mas a sim, sociedade, como com o seu caráter de fiscal também, né, que deve exercer, pode colaborar e deve colaborar nesse sentido, né? com certeza, Cássio. É um problema que a gente tem aí muito sério, né? É uma os grandes desafios, né, para a questão ambiental e ele aumenta esse problema do descarte irregular de lixo nas cidades, nas praias, nos locais que não deve estar. Ele aumentou muito com a questão da pandemia, né? Porque o ficar em casa, né, Sim, deixou as pessoas com mais vontade de comer, de ter, e aí você fica em casa, mas estritamente na farmácia e no supermercado, né? é. Então a gente tem esse grande problema aí, e até conversando com algumas entidades, como o EcoSurf aqui de Itanhaém, tem o nosso querido Malavolta, e a gente discutiu Conheço, muito, admiro demais também. então, discutimos bastante, né, com esse desafio, né, porque a, a,
os mutirões de limpeza de praia, eles existiam bastante antes da pandemia, né? Que era uma forma da gente reduzir o passivo ambiental nessas praias, nessas encostas, né? Com a pandemia, parou-se isso, mas continuou a geração de resíduos, né? Então, é uma coisa é, difícil, né? E que, em algum momento, nós vamos ter que retomar isso com todos os cuidados possíveis, mas retomar, né? Sim, porque tem a possibilidade de se de contaminar, né, com material infectado. A gente está ainda vivendo a pandemia e não há previsão para que isso passe, né? Então, é uma escolha muito difícil, né? A gente precisa preservar a nossa vida, mas ao mesmo tempo a gente vê o meio ambiente que a gente luta por preservar ali completamente à mercê de mais e mais e mais crimes ambientais, descarte irregular, né, irresponsabilidade de muitas pessoas que não têm essa consciência e também do poder público que acaba correndo com o que nesse momento acaba prioritário, né? E daí o recurso destinado para o que é urgente, quer dizer, na verdade a questão ambiental é prioritária também, mas em situação de colapso, pandemia, né? Eu acho que fazer a gestão dos recursos públicos para alguns gestores deve ser uma decisão difícil também. Aqueles mais experientes, eu acredito que saibam lidar muito bem, mantendo, né, todas as áreas bem atendidas, todas as frentes com uma gestão eficaz, mas aqueles que não têm ainda aquela experiência e aquela habilidade de lidar em situações de urgência acabam deixando descoberta determinada área, determinadas áreas, né? Sim, com certeza. E essa questão do descarte, né? Porque a grande preocupação nossa é fazer com que esse lixo não seja descartado de maneira irregular, né? Então, nós entendemos aqui do Instituto Mar Azul, né, que a gente trabalha bastante nessa questão do descarte regular, principalmente na questão do microlixo, que um primeiro passo, né, das pessoas é a questão de reduzir, né, o lixo na sua casa, reduzir isso ao máximo, né? Uma segunda etapa a gente vê como importante, que é a questão da reciclagem, né? Por exemplo, que em Santos nós temos o lixo, recolhimento do lixo diariamente por exemplo, no meu bairro, na quarta-feira, passa o lixo limpo. Então, nós pegamos aquilo que é para descarte mesmo, vai para o lixo, e os demais que podem ser reciclados, a gente separa e coloca para reciclar, né? Mas a gente vê, quando eu ando na rua, que muitas vezes, se eu for na terça-feira levar o lixo, tem garrafas lá. Então, assim, nós precisamos, né, da população, né, não só exigindo, é evidente que a gente precisa exigir aquilo que o poder público tem que fazer, mas nós precisamos dar nossa parcela de contribuição, sim. Né? Então, assim, às vezes esse lixo vai na terça-feira, reciclado, para lá, e ele não vai, porque a empresa que vai recolher, ela vai tudo isso que vai o quê? Vai para o lixão que vai para o sítio das neves. Então, né, e um resíduo, né, que gera recurso, né, e que gera, de alguma maneira, recurso para alguém que vai recolher. Então, assim, a gente tem a questão da redução, que é importante, essa reciclagem, para a quantidade de lixo menor se chegar para a prefeitura de cada município, né, recolher, né? Porque a gente entende que qualquer passo mal dado nessas sequências aí, esse lixo, de uma certa maneira, vai parar na rua. No caso aqui específico da cidade de Santos, a gente sabe que, de alguma maneira, ele acaba caindo nas galerias e vai parar no mar, né? E aí a gente tem outro desdobramento, que é a questão da fauna marinha, né? Da própria vulnerabilidade da Sim, água da praia, né? sim. Então, assim, e os gestores públicos, realmente, eles têm uma importância muito grande nisso,
e cabe a cada município e os seus munícipes cobrar para que essas políticas públicas sejam aplicadas, né? E que, na menor proporção, esse lixo chegue em algum ambiente que não é o ambiente dele, né? Então, assim, é uma discussão muito grande, né? Aqui em Santos, a gente tem parcerias, né, muito forte com a Secretaria de Meio Ambiente, a gente conhece o sistema muito bom de recolhimento, tanto do lixo comum como do lixo reciclado, mas, de qualquer maneira, a gente precisa melhorar mais, né? Então, a gente precisa estar como organização que é ambiental, está preocupado com isso, né? A gente tem que estar toda hora discutindo, conversando com o poder público sobre como melhorar isso, porque a grande maioria das pessoas, né? E a gente vê muito em redes sociais, critica-se muito, mas nós precisamos sair dessa situação de só criticar, né? Que nós precisamos, como cidadão, né? Nós precisamos pensar o que eu posso fazer, né? Para melhorar, né? E esse foi um do principal, a principal razão de nascer o Instituto Mar Azul aqui em Santos, né? Por conta de uma remada que um dos nossos fundadores fez na praia, num dia que estava chovendo, ele acabou infeccionando, porque a praia tinha muito lixo, ele ficou infeccionado, hospitalizado. Depois, discutindo, né, a gente chegou e falou para si, não, nós estamos indignados, mas o que é que a gente pode fazer? Então, a gente criou o movimento, a gente criou manifestação, né, que é muito bom para a gente levar isso, né? A gente teve repercussão em mídia, aí se criou o Instituto Mar Azul por conta de um problema, mas que nós precisamos fazer alguma coisa. Não adianta, muitas vezes, a gente estar só discutindo, só criticando. Nós precisamos cobrar do poder público, nós precisamos, de alguma maneira, fazer a nossa parte como cidadão e como organização. Sim, a gente, nós que somos defensores, defensoras dos animais, todos os animais, né, marinhos, aqueles domesticados, todos, os de confinamento, a gente vem do veganismo, de modo geral não tem uma preocupação ou não se atenta para esse problema do quanto a nossa irresponsabilidade, né, quanto aos nossos hábitos, o nosso consumo, afeta esses animais também que a gente defende, né, que são silvestres, pássaros, né, a gente luta tanto por eles, a gente não quer vê-los confinados, mas a gente também não se preocupa com o habitat deles, né? Então, Sim, assim, essas discussões são muito importantes porque a gente traz esse assunto para esse meio que ainda não discute de maneira ampla como deveria, porque é uma responsabilidade de toda cidadã, seja vegano ou não vegano, né, seja quem for, a gente precisa se comprometer, a gente precisa começar a agir. Como você falou da proatividade, né, Ailton? sim. Então, você falou que aí em Santos vocês têm algumas carências ainda quanto a essa gestão, melhor gestão dos resíduos, né? A gente, esse ano, completam 10 anos do, 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 Pesando do plano. da, Isso, da PNR, né? Do Plano Nacional de isso. Resíduo Sólido, né? É a Lei Que 2.305, né? é, então, assim, a gente está usando muito agora, e a gente vai usar muito nas redes sociais, né? É, quando você falou da questão das vidas dos animais, né? E a gente tem uma preocupação muito grande, porque entrando naquela questão da vidas negras importam, né? E aí a gente entra com todas as vidas importam, e os animais marinhos importam. Então, a gente tem um trabalho muito, muito sério aqui em Santos, que é quanto à questão do microlixo na orla da Praia de Santos, né? Porque, assim, e aí a gente volta para a questão do descarte regular, porque grande parte desse lixo que chega à praia, aí a gente diria aí que 70%, ele vem de quê? Ele vem das palafitas dos mangues, né?
E aí é um problema social, porque os governos empurram isso com a barriga, e aquelas pessoas que estão naquele ambiente lá, Sim, eles não dão condição de ter um sistema de limpeza lá. Então é muito mais fácil ele na palafita jogar pela janela que vai para o mangue, que vai pela corrente, né, que vai parar no mar, que vem depositado, que vem ser depositado na areia da Praia de Santos. E aí a empresa de limpeza vai lá e recolhe todo dia. Quanto mais toneladas, mais ela vai, né, ela vai ganhar, né? Então, assim, e aí aí por outro lado, a gente tem o descarte irregular desse lixo através das pessoas, né? E aí a gente fez um trabalho de diagnóstico em toda a orla da Praia de Santos, né? Onde a gente entregou para o poder público, né, um resumo, o resultado desse trabalho que a gente fez durante 19 ações, né? Falando assim, poder público, a gente tem um problema sério na Praia de Santos, tanto na faixa de areia como calçadão da Praia de Santos, de tais resíduos, né? Quantificamos cada resíduo. E durante esse período de 19 ações, as pessoas que estavam participando, elas falavam, oh, a gente precisa melhorar isso, o poder público precisa melhorar isso. Ok, coloca isso, escreve, passa para a gente, que no final, além da gente apresentar os números desse projeto, né, de diagnóstico, a gente vai apresentar a proposta de melhoria. E o mais importante, né, a gente tem que apresentar a proposta e cobrar que o poder público tome algumas ações, né? Porque a gente cita um exemplo muito clássico, né? Hoje, a grande quantidade de bitucas que a gente encontra na areia da praia de Santos é muito grande. E aí, por qualquer ventinho, por qualquer maré que suba, né, ele vai parar na água, que vai interferir, né, na cadeia alimentar e no ecossistema marinho. Então, a gente tem aí um trabalho de mutirão de limpeza, né, para retirar esse passivo, mas também, ao mesmo lado, trabalhar com a conscientização ambiental, né, para que a gente possa mudar, né, esse perfil nosso, que a gente possa mudar de atitudes, né? E isso é importante, é primordial nesse contexto. porque, afinal, né, a nossa proposta aqui é discutir possibilidades de combate ao descarte irregular, né? Sim, sim, Então, sim. evidentemente que mutirões são necessários, né? Envolver a população nesses mutirões é uma forma também de conscientizar. Eu, a Sim. partir do momento que eu comecei a participar de mutirões, e se eu não me engano, acho que o primeiro mutirão que eu participei foi um dos seus, promovido pelo seu instituto lá em Santos, Ah, que e que bom. inclusive eu fiquei muito surpresa, porque eu nunca tinha visto aqueles pininhos, sabe, É, plásticos. Eu, Pindependorf, eu né? eu comecei a É, catar aquilo e daí, de repente, eu perguntei para uma moça que estava perto, junto na equipe, né? O que é isso? Tem tampa aqui na areia, né? Para que serve? Porque parece uma tampinha de caneta, né? Eu hã? pensei, será que tem alguma relação? Eu não me toquei na hora. Daí eu liguei os pontos, porque é região portuária, né? Uhum. Chega muita. Então, envolver a população em mutirões, né, de limpeza de praias, de praças, nas cidades, todas as cidades, né, nos mangues que você comentou aí, você tem um trabalho muito legal de mutirão de limpeza de mangue, né? Uhum. Então, os microplásticos chegam lá também, chegam nos mares, nos rios, chegam em todos os cantos. A gente vê imagens aí de animais que no interior deles tem bitucas de cigarro, como você comentou, tem os microplásticos, e cada vez mais estão sendo disponibilizadas informações baseadas em pesquisas de que os animais estão contaminados, né, com tanto material, resíduo sólido descartado indevidamente no meio Exatamente. ambiente, né, Sim. Ailton? Porque na realidade a gente precisa o quê? A gente precisa evitar que esse material vá para lá, né?
E uma vez que a gente não consegue, que ele vai parar nesse ambiente, né, a gente precisa ter esses mutirões, né, e o diagnóstico para que a gente possa atuar em algumas frentes, né? E uma das frentes que a gente utiliza na questão da educação ambiental é nas escolas, onde a gente criou um projeto, né? E a gente ia começar a desenvolver agora em 2020 nas escolas públicas de Santos, mas por conta da pandemia ficou tudo parado, né? Porque a gente, de alguma maneira, a gente tem que passar isso para essa geração jovem, essas crianças que estão aí. A gente fez a gente fez um teste piloto com algumas escolas públicas e particulares, e o retorno desse trabalho foi muito grande. Então, a gente precisa não só fazer os mutirões de limpeza, né, mas falar sobre impacto desse resíduo no meio ambiente, para que essas crianças, de alguma maneira, elas sejam multiplicadores, né? A gente faz um trabalho muito intenso com os grupos de escoteiros aqui da Baixada. Então, são Legal, crianças de legal. 5 anos até 18 anos que participam. E muitos relatos dele falam assim, olha, meu filho, depois que ele começou a praticar essas ações, né, às vezes um pai veio falar comigo, porque tem crianças pequenininhas que os pais acompanham. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa com um determinado resíduo e eles vêm e falam assim, não é assim, você precisa limpar lá, você precisa colocar no outro lugar para reciclagem, né? E se deixar alguma Sim, coisa cair no meio da rua, pai, olha isso, aí vai parar na galeria que vai para a praia, né? Então, assim, olha só, né? esse trabalho ele precisa ser feito paralelamente ao dever do poder público, né? E a gente trabalha muito com o poder público na criação de políticas públicas que possam melhorar esse cenário, né? E de encontro a essas crianças e passar esse trabalho, isso é muito importante, porque é uma maneira, né, da gente lá na frente, para essa geração, é, colher algum fruto, né? Então a gente precisa, né, dar essa condição, né, passar para eles esse sentimento para que eles sejam atores, né? Nós precisamos hoje de vários atores. Há muito tempo atrás, quando a gente falava de meio ambiente, falava assim, não, isso é coisa de ambientalista, é assunto de ambientalista. Não, isso é dia a dia. Nós precisamos ter isso em mente, que o resíduo que eu gero, ele é de responsabilidade minha, sim, dar um destino, né, correto para ele até o ponto em que eu conseguir. Depois, pode ser um ponto do poder público ou não, se eu enviá-lo para uma reciclagem, né? E aí é outra coisa, porque eu estou gerando renda para alguém, né, que precisa desse recurso, né? Ailton, a gente tem duas perguntas. Uma é da Paula, né? Uhum, Daí, né? Que está com você em vários mutirões. E uhum. outra é da Icamar. Icamar. Ricamar. Nossa, Icamar. Isso. e- A Paula perguntou sobre a questão da quantidade de descartáveis que as pessoas que trabalham nas ruas, né, ambulantes, vendendo alimentos, passaram a usar em maior quantidade com essa questão da pandemia, né, o problema que isso gera, e não somente ambulantes, mas a população de modo geral, como você comentou, né, é, as pessoas ficando mais em casa, teve mais pedido de delivery, e daí aumenta o descarte. Eu acho que de modo indo contra isso tudo, algumas pessoas passaram a repensar seus hábitos e torná-los mais sustentáveis, né? é, Reciclar, reutilizar, repensar, né? Aqueles 4 R's que a gente conhece, né? uhum, Mas outras não, outras foram lá, tipo, eu preciso atender minha necessidade momentânea e depois a gente vê toda a tragédia que vai ficar, né? uhum. E essa foi a pergunta da Paula. E Camar perguntou a importância que você vê das escolas de surf para o Brasil, né? Para o meio ambiente, para o Brasil. Não, ótimo. Então, respondendo tentando entender aí, responder a pergunta da Paula, essa discussão
de isopor, de plástico, por conta dessas embalagens, é um desafio que a gente tem discutido bastante, alguns presidentes, diretores de organizações, por conta da própria pandemia. Porque, assim, as pessoas falam, olha, o plástico, essas embalagens é muito mais segura em função do coronavírus. Então, assim, e foi a indústria do isopor e do plástico, ela está sorrindo porque, diante dessa pandemia, acabou se adotando por isso, né? Eu já havia discutido, em março, né, com o secretário do Meio Ambiente, sobre essas possibilidades. A gente vai estar discutindo, logo em novembro, provavelmente, a gente vai retomar esse assunto para a gente discutir e ver esse impacto aqui na cidade de Santos, né? Porque isso tem que ser visto em cada cidade, na cidade de Santos, e a gente tentar ver, criar uma alternativa para isso, um jeito da gente solucionar, ou pelo menos melhorar essa questão, porque acabou chegando, né? Está ouvindo agora? Acabou, está ouvindo? Pessoal, E aí, tá um agora? pouquinho mudo. Vamos ver o que está acontecendo. E agora? Oi, Paula, está Ah, é? Tá ouvindo? ouvindo? Nossa, que estranho. Ouve. Não tô Está ouvindo ouvindo. agora? Está ouvindo? Está Deixa normal eu ver aqui. aqui. Deixa eu só. Oi, Paula, está ouvindo? Oi, agora eu tô ouvindo. Então. Está me ouvindo agora, você? Está me Agora eu ouvindo? tô ouvindo bem baixinho. Alô, pois não? Agora. Melhorou? Tá baixinho ainda. É estranho que está Tá com o volume normal? todinho Nossa, aqui. Está todinho o volume. que O volume está que todo houve aqui. aqui? É, Do nada, tipo, ficou. porque aqui está no volume total. Eu estou ouvindo o volume total aqui, o meu. Tá ouvindo, Cássio? Tô ouvindo baixinho, mas vamos tocar, porque talvez melhore com o tempo pra mim. Tá. Se Então, o pessoal tá assim, ouvindo, vamos seguir. a gente precisa discutir isso e reavaliar isso, porque, de fato, realmente, aconteceu né, essa grande quantidade por conta da pandemia, por conta dos deliveries, né? E é uma coisa que a gente precisa discutir, não tão logo passe a pandemia, porque ela vai demorar, mas quando nós tivemos o retorno, né? E agora é uma época de eleição, né? Então a gente vai deixar passar aí esse período eleitoral para a gente voltar a discutir. Quanto à pergunta do Ica, né? Nosso brother, o Ica ele é diretor jurídico do Instituto Mar Azul, e também ele tem uma escola de surf, com mais um grupo aí, né? As escolas de surf, elas são de muita importância, né? Porque todo surfista, né, ele é ambientalista, né? Então, a gente precisa, a cidade de Santos precisa desses profissionais, desses grupos aí de surfistas, né, para que possa colaborar também com a limpeza. Mas eu vejo assim como importante, né, esse segmento de escolas de surf, né, e os próprios surfistas, porque eles são ambientalistas e a gente sabe que eles colaboram com o meio ambiente diariamente, né? A gente vê que para a gente conseguir avançar no combate
ao descarte regular, à destruição do meio ambiente, à negligência é, da população com o cuidado do meio ambiente, também do poder público em alguns casos, a gente tem que atuar a partir de várias frentes, né? Então, ONGs têm papel importantíssimo, empresas, né, que como essa de surf é uma empresa, não é? Não é uma ONG, é uma empresa, né? É uma, Se, que proporciona aulas, né? Então, empresas sim. como essa que se preocupam com o meio ambiente são essenciais. E aí a gente vai incentivando a população a se envolver nessa grande força de, de defesa, né, ambiental. Então, Deixa eu te perguntar, Ailton, aí em Santos, como que vocês conseguiram viabilizar o avanço dessas ações de vocês de conscientização junto ao poder público? Vocês tiveram alguma dificuldade? Não tiveram? A comunicação sempre foi boa, fluida ou alguma resistência? O que falta mesmo é que eles informam recurso ou falta vontade política? O então, que exatamente acontece assim aí? o Instituto Mar Azul ele nasceu em 2013, né? Numa nova gestão, uma nova mudança, né, de governo, do governo aqui na cidade, né? E nós procuramos, tão logo o governo tomou posse, a gente procurou secretário do Meio Ambiente para a gente discutir sobre essa questão do microlixo, dessa problemática da sujeira nas praias por conta do descarte irregular. No primeiro momento, a gente teve algumas dificuldades, né, com o poder público, talvez pelo início de uma gestão, né, mas a partir de 2017, né, quando houve uma mudança de secretário, né, a partir de 2017, nós, do Instituto Mar Azul, a gente deslanchou em nossos projetos, porque a gente teve total apoio, né, da Secretaria de Meio Ambiente de Santos através da prefeitura, né? E aí a gente deixa assim uma observação, né, e um agradecimento, né, ao secretário Marcos Libório, que desde 2017, quando nós chegamos para conversar com ele e falar dos projetos, né, ele uniu ao Instituto Mar Azul e a gente pôde realizar dois projetos importantes aqui na cidade, na Praia de Santos, que foi o projeto Microlixo, que a gente que envolveu mais a questão que teve como finalidade, melhor dizendo, o diagnóstico do microlixo na Praia de Santos, isso de 2017 a 2018, e 2019 e 2020 a gente teve um projeto da iniciativa Ciência Cidadã, que a gente realizou com a Unifesp, né? Que aí a gente tem mais a questão do cunho científico. Então, a gestão pública nos deu e nos dá apoio às nossas ações. Das únicos problemas que o Instituto tem com relação ao poder público são recursos financeiros, né? Porque nós temos toda a prefeitura que pretende, né, fazer essas ações aí de limpeza de praia, ela acaba emitindo editais para que esses recursos sejam repassados para as organizações que estão trabalhando. E isso é uma dificuldade que a gente teve, né, de ter recurso financeiro, dinheiro em conta para os projetos. Mas, por outro lado, a gente teve o apoio em material, que a gente precisou
a qualquer momento e a gente conseguiu realizar durante 2017 mais que as ações que a gente vinha desenvolvendo antes de 2017, em parceria com o Poder Público de Santos. Então, nesse aspecto de material, de condições, a Secretaria do Meio Ambiente é uma grande parceira. O que precisa ao poder público, e não só da cidade de Santos, mas provavelmente em todas as cidades litorâneas, onde tem organizações que trabalham com essa questão de limpeza de praia, é recursos mesmo, né? É dinheiro em conta dessas organizações para que ela possa tocar os seus projetos com menos dificuldade. Entendi, entendi. Desculpa aí, pessoal, é que eu realmente estou ouvindo muito baixinho, então eu tenho que aproximar o celular do ouvido para Ah, poder tá. ouvir o Ailton. Ailton, uma pergunta, outras duas perguntas, assim, por gentileza. A gente falou, né? Você comentou da questão de pessoas que vivem em regiões mais periféricas e que não chega lá a coleta, né, adequada, ou que não tem ainda condições de fazer uma separação e daí acabam descartando de maneira indevida. Como que a gente pode chegar nessas localidades? Que tipo de política pública funciona para as localidades periféricas em que há uma deficiência de infraestrutura, de saneamento, que o poder público ainda não tem uma atuação tão efetiva, que não dedica recursos e esforços, né, para garantir melhor qualidade de vida a essas populações, né? E também saber de você quanto à gestão dos resíduos orgânicos, né? Porque a gente sabe que atualmente, grande parte dos resíduos descartados atualmente, eles são orgânicos e eles poderiam perfeitamente ser reaproveitados, se bem tratados, se bem gerenciados, até mesmo em ambiente doméstico, não necessariamente ali em algum local que os recebe, os processa e tal, né? Então, o que que você vê para essas duas situações aí? Eu vou responder já a segunda pergunta. O poder público aqui de Santos, ele tem várias iniciativas com referência à questão da gestão dos resíduos orgânicos, né? E ele tem vários projetos que ele desenvolve aqui na cidade, composteiras, e houve um avanço muito grande nesse aspecto, né? Então, a gente tem, do poder público, pelo menos nessa gestão aí de 2013 e mais especificamente de 2017 a 2020, um avanço nessa questão, né, de aproveitamento desse resíduo, para utilização até mesmo em alguns parques públicos, né? Então, existem algumas composteiras, né, que a prefeitura utiliza, vários cursos, né, voltados a essa questão já foram ministrados aqui na prefeitura de Santos. Então, a gente avançou nesse aspecto. É claro que precisa melhorar, mas, assim, uma das primeiras coisas que é importante é o poder público ouvir e buscar essas iniciativas com aqueles grupos, com aquelas entidades que conhecem e quer desenvolver alguns projetos nesse sentido. Então, a gente teve avanços, sim, na cidade de Santos com referência a questão do resíduo orgânico, né? A questão desses locais aí, principalmente os mangues, né? Isso é um problema que é muito sério, que a gente sabe, né? Mas que avança muito pouco, né? Em cada gestão, esse é um problema que vem se arrastando, porque é uma coisa que entra governo e passa governo e pouco avanço, porque, na realidade, o que a gente entende que seria o ideal, né? É que essas pessoas não estivessem nesses locais, estivessem
em outros locais, né, fosse retirado, e que desse condições de moradia para essas pessoas não estarem nessas submoradias, né? Mas isso depende também de políticas públicas, depende de boa vontade, né, política, né, para que a gente possa avançar nisso. E também, talvez, mais cobranças, né, mais cobranças de grupos, não só ambientais, mas de grupos sociais, né, porque isso é um problema social sério, né, na cidade de Santos, né, na região metropolitana de Santos, né, como qualquer em outra cidade onde outra cidade litorânea. Então, assim, falta vontade do poder público, mas também nós precisamos de mais organizações batendo na porta e cobrando, exigindo e sentando para discutir e apresentar algumas soluções e cobrar avanço nessa questão de moradias, que é um problema sério que a gente sabe que existe e que precisa se lutar para melhorar isso, mas ele é muito lento, né? A gente sabe disso, né? Mas há uma necessidade muito grande de envolvimento maior ainda do que nós já temos hoje. Sim. Pessoal, só explicando aqui, a Icamar perguntou o que aconteceu, é porque deu uma pane aqui, baixou muito o meu volume, então tem que encostar no ouvido o celular para poder ouvir, tá? Me desculpe, mas algo imprevisível ocorreu, mas tá dando para conduzir bem a live, né? O Uhum. Ailton, ele Sim. está trazendo questões muito, muito importantes assim para o nosso contexto, para contexto de cidades, né? Não Sim, somente sim, sim. aí Santos, litorâneas, mas todas as cidades, né? Ailton, teve uma colocação aqui da Mônica, né, que ela fala que no Japão os resíduos são totalmente aproveitados, por que que a gente não usa essa tecnologia no Brasil? É uma questão de vontade mesmo do poder público e de conscientização da população, né? Eu Com, entendo com que a gente certeza. precisa ampliar a implementação dessas práticas, as pessoas precisam entender que elas podem ser levadas para dentro do lar e daí ter aquele compromisso mesmo, né, de responsabilidade ambiental, evitando descarte, repensando o consumo, né, para que não chegue ao ponto de parar no aterro sanitário ou até em muitos casos em pontos viciados, né, Hilton? Todas as cidades têm pontos viciados, onde as pessoas descartam pneus, descartam móveis, descartam entulho de construção, descartam um monte de coisa assim que acaba contaminando o solo, acaba afetando a saúde da população, acaba afetando animais domésticos, animais silvestres, e é um grande problema de saúde pública. Por isso que a gente está discutindo isso hoje, né? Como combater o descarte regular de lixo, porque a população, a quantidade de pessoas só vem crescendo e a conscientização não acompanha esse crescimento. Né? Muito pelo Ex- contrário, parece que as pessoas estão desaprendendo, não estão percebendo que elas dependem do meio ambiente para terem uma vida de qualidade, para que esse planeta continue, né, nos oferecendo todos os recursos que precisamos. A gente está vivendo um colapso ambiental mesmo. Né? Então, se a gente não começar a provocar isso na população, como vocês mesmos provocaram uma consulta pública, né, por meio dos mutirões que vocês fizeram, vocês começaram a incentivar as pessoas a se envolver, a propor soluções, de levaram para o poder público, mas isso partiu da proatividade de um grupo organizado, né? Sociedade civil. Então a gente tem que começar a perceber que a transformação está nas nossas mãos. Enquanto a gente não adotar essa atitude de proatividade, a gente não se envolver nessa grande força de transformação, as coisas não vão mudar, né? O Ailton, o Adão Ervas, ele até sugeriu aqui, né, de oferecer dinheiro para cada tipo de material nos bairros mais periféricos, como uma forma de garantir uma separação de resíduos ali, né? Alumínio, plástico, papelão. Não sei o que você vê, mas se puder e- comentar. Então, a questão desse exemplo aí do Japão, né, que a Mônica colocou,
que a Mônica colocou do Japão, esse é o ideal, né? Ideal para qualquer país, para qualquer cidade, né? Mas a gente é utópico para a gente porque a gente precisa de recurso federal, estadual, municipal, todos todas as esferas dos governos, elas precisam estar participando de um trabalho deste. Santos, a gente melhorou bastante, né? Eu posso até estar errando aqui no índice, né? Se o secretário estiver presente, ele pode me corrigir, mas nós saímos de reciclagem de 4% nessa atual gestão para 18% do lixo que se reciclado aqui em Santos, né? Então, através Nossa, bastante. através de políticas públicas, né? Com vontade e determinação, Santos está caminhando nesse aspecto, né? Então, e a sugestão dada agora para o nosso amigo aí, é importante, mas a sociedade civil organizada, como você mesmo falou, né? O IMA, o IMA tomou um posicionamento, olha, vamos fazer, vamos procurar o poder público, vamos mobilizar a população, as escolas, grupos de escoteiro, os voluntários em si, né? Vamos diagnosticar a praia, vamos apresentar sugestões, foram 21 sugestões que a gente apresentou para o poder público, né? E que agora, após pandemia, a gente vai cobrar, porque a gente fez um trabalho voluntário, gratuito, e apresentou propostas, então agora é hora da gente cobrar do poder público, né? Mas nós precisamos de outras organizações, mais pessoas, mais grupos, que apresentem ideias, porque o poder público local, né, daqui da cidade de Santos, Secretaria do Meio Ambiente, ela é aberta à discussão de tudo que possa, né, agregar valor, né, não só na questão ambiental, mas social, cultural, enfim. Mas os grupos, eles precisam apresentar isso, a gente precisa ir ao encontro disso, a gente precisa tomar partido, a gente precisa participar, a gente precisa ser protagonista, ser um dos atores que na busca se não mudança, mas inicial, mas levar a população a refletir, a mudar de postura, mudar, né, de comportamento, de atitude, né? Então, a gente precisa mobilizar as pessoas e as entidades para que a gente possa avançar mais. A gente fez muito com o poder público, Santos fez, mas a gente sabe que isso é pouco, que nós não podemos parar aí, nós precisamos continuar. Iniciamos, mas nós temos um longo caminho pela frente e nós precisamos persistir nesse trabalho, né? Persistir no bem, persistir na perspectiva de dias melhores, de um mundo melhor, né? Então, a gente precisa estar focado nisso e contribuindo de alguma maneira. É o que o Instituto Mar Azul se propõe, está na cidade de Santos, desenvolvendo desde 2013. Nossa, o trabalho de vocês é incrível, Ailton. Nossa, é uma grande referência na cidade e para outras cidades também, né? Quando a Paula, né, que nos colocou em contato, Sim, a falou, né? Paulinha Ela fala com Mazzi. muita alegria do Sim. ativismo que vocês realizam, das ações que vocês realizam. Pensei, nossa, a gente precisa fazer sim. Espero que ele aceite, né? Fiquei muito feliz quando você aceitou. Agradeço demais, demais, assim, a tua disponibilidade de estar aqui contando um pouco da história do Instituto Mar Azul e que vai servir também para a gente, né, começar a desempenhar ações aqui nessa selva de pedras, né, na Grande São Paulo, como ativistas em defesa dos animais, do meio ambiente, a partir de inúmeras frentes que a gente atua e outras tantas que a gente está avançando, né, para atuar ainda mais fortemente, né. Hoje, Então, a gente tem o quê? Eu acho que 9 minutos. uhum. Nesse tempo, Ailton, se você quiser
divulgar um pouco as redes sociais de vocês, falar de alguma iniciativa de vocês que talvez durante agora ainda o distanciamento esteja em andamento, talvez alguma atividade virtual, ou até sugerir algum conteúdo, algum material que vocês tenham produzido e que esteja disponível para download, acesso a algum vídeo, para conhecerem melhor um canal do YouTube, enfim, todos os conteúdos que você puder trazer aqui para que o pessoal possa consultar e se inspirar também será muito bom. Tá, então, eu queria pedir, né, a galerinha aí que está ligada com a gente, né, que esteja sempre acessando nossas redes sociais, né, a gente tem uma página no Facebook, né, Facebook/Instituto Mar Azul, e a gente tem o arroba Instagram _013, que é o nosso Instagram, né. Estamos terminando agora de construir o nosso site, mas ainda não está no ar, mas é importante que essas pessoas estejam sempre acessando, porque nós aproveitamos, Paulo, agora, Cas, agora esse período de pandemia para a gente rever alguns projetos, novos projetos estão saindo da forma, né? Então, nós vamos aproveitar esse momento aqui que a gente está em pandemia, provavelmente este ano de 2020, para a gente, em 2021, iniciar com novos projetos. Então, e o que é que nós vamos precisar para esses novos projetos, né? Nós vamos precisar de voluntários, né? Ontem nós postamos nas nossas redes sociais a abertura de inscrição para voluntários, mas não só voluntários para participar das futuras ações, mas voluntários que possam, de alguma maneira, agregar valor ao Instituto Mar Azul dentro dos novos projetos que a gente está preparando, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas eu vou só ser voluntário em mutirões. Ah, mas você sabe fazer o quê? Ó? Ah, eu sei mexer com rede social, então você vem para colaborar com a gente, então é mais um valor agregado. Então a gente espera que as pessoas acessem nossas redes, acompanhem nossas postagens, que vem muita coisa boa aí pela frente aí, para a gente desenvolver em 2021, e nós vamos precisar do voluntário, porque sem o voluntariado, sem a participação, nenhuma entidade, nenhuma organização sobrevive, né? Aquele lema que nós usamos no Instituto Mar Azul, para encerrar. Juntos somos mais fortes. Parabéns. Ailton, por favor, você pode digitar aqui nos comentários o Instagram, o site do Instituto Mar Azul e algum outro endereço que seja legal o pessoal ter aqui para acessar. Acessa, sim. E daí, assim, nesses últimos minutinhos, a, a Mônica comentou que na cidade dela, Oliveira, né, em Minas Gerais, ela vive uma situação em que existe um aterro sanitário próximo a nascentes, né? Uhum. Então, como que ela poderia lidar com essa situação, né? O que que ela poderia propor ao poder público, né? Então, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela trouxe também a instituição de aterros sanitários, né? Os aterros Uhum. sanitários, eles são pensados, planejados. Então, Mônica, talvez você estudar um pouquinho a legislação Aham. 12.305, aí talvez você encontre elementos para que você possa trabalhar essa situação aí que você está vivenciando, que é crítica, e realmente, né, é muita dó ter assim a contaminação de mananciais por substâncias poluentes, né, inúmeras, inúmeras. Pessoal, a gente está aí com 4 minutinhos. Ailton, ele fala de Santos, ele representa o Instituto Mar Azul, um grande projeto. Nesse momento de pandemia, assim, não realizando os mutirões, mas os mutirões realizados. Eu tive a oportunidade de participar de um, que eu achei incrível o modo que eles realizam essas ações. É aberta a participação das pessoas, assim que eles retomarem. Acompanhem as redes sociais, as mídias do Instituto Mar Azul, o Facebook, como o Ailton está digitando aí, é Instituto Mar Azul.
E o Instagram é IMA Social underline 013. Então acompanhem os conteúdos, né? Curtam, comentem. E assim que abrir novamente para eventos, né? Mutirões, Ailton. Daí quem puder participar, quem puder se deslocar, quem não estiver, que não reside em Santos e puder se deslocar, como eu me desloquei inúmeras vezes, né? Pela questão dos bois e também pela Uhum, questão da conscientização ambiental, né? Eu fui uhum, para esse mutirão seu, fui para o mutirão de Um Mundo Sem Bitucas, que também faz mutirão nas praias, como você bem citou, né? São tantas uhum, bitucas nas areias, tantos resíduos sólidos assim que poderiam ter um outro destino, né? E eu uhum. recentemente descobri que até bituca pode ser reciclada, assim, dependendo de como ela é descartada. Sim, Então, se sim, nós sim. buscarmos soluções para cada tipo de material, a gente vai conseguir reduzir esse impacto do descarte irregular de lixo no meio ambiente, afetando as cidades e esse problema de saúde pública que a gente vive se transformando, né, Hilton? Com certeza. Precisamos da união de todos, né? O esforço de todos para um bem comum, né? Então, o IMA está aí aberto, dê sugestão, entre em contato com a gente, se precisar de alguma orientação, entre em contato com o Instituto, que a gente conversa, orienta, né? A gente tem expertise nessa questão de mutirões, né? De limpeza de praia, então a gente está aí para somar, né? Para colaborar com o meio ambiente, né? Gratidão, Ailton. Eu Muita agradeço. força aí nos projetos. Vamos manter sempre contato, trocando ideias. Conta com a gente daqui também o que a gente puder. E quando abrir novamente, vamos fortalecer, vamos continuar, né? Enviando é, informações quanto às práticas que podem ser realizadas nas cidades, nas praias, de conscientização, indicando à população que existem formas de garantir a sustentabilidade, né? Com Existem certeza. inúmeras, então que a gente Tem, continue incentivando com e faça o certeza. nosso ativismo, as nossas ações da melhor forma e de maneira integrada, né? Nós, em nome do Instituto Mar Azul, gostaria de agradecer o convite feito, né? É, até porque também eu sou muito ligado à questão animal, da causa animal, né? E que também tem muito a ver com a questão ambiental, né? Então, foi muito bom esse papo aqui com você. E a gente está à disposição. Só tenho a agradecer o convite e esse bate-papo com o pessoal. Espero ter atendido aí as perguntas, né? Mas fica o Instagram lá, o Facebook para qualquer é, consulta e questionamento. Gratidão, pessoal, todo mundo que participou, que esteve com a gente, Ailton, Tá bom, obrigado, e galera. sigamos. Boa Tá bom. noite. Boa noite, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.